Hello everyone, this is Teacher Renata and today is Halloween. Eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje é Halloween e estou hoje de Black Cat, gato preto. E aí hoje então nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Sim, é verdade. My daughter, minha filha. E aí então nós vamos falar um pouquinho sobre numbers. She wants to participate. Ela quer participar, né? Então vamos. Só hoje, gente. Eu já fiz um vídeo com ela no meu canal. E ela. Você tá toda suja de chocolate aqui, ó. Que horror. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre numbers. Nós já vimos isso numa outra aula, né? Que nós falamos a respeito do how old are you? Quantos anos você tem? Só que hoje nós vamos falar sobre os numbers para falar sobre time. What time is it? Que horas são, né? Então eu vou aqui com vocês, eu vou compartilhar a minha tela para nós podermos então começar. Então Eu acho que aqui. esse nome aqui não tá Atrapalhando o seu nome? Fica um pouco mais perto, assim. Sim? Ok, são numbers, números. E aí nós vamos relembrar algumas coisas, lembrando que nós começamos a partir do zero. Zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19. Ups. É isso aí. Então nós somos Nossa, até. achei que ia vir mais. Até o 19. Vocês devem ter observado aqui. Deixa eu só pegar o laser. Mas vocês devem ter observado esse finalzinho aqui, o teen. Lembrando que o teen, ele vai dar a ideia de adolescente, né? Então, há um tempo atrás acreditava-se que os adolescentes eram a partir dos 13 até os 19 anos. Hoje mudou alguma coisa. Percebam também que alguns números eu só acrescento o teen no final. Por exemplo, se eu quero falar o número 4, como que é 4, Jô? 14. Não, 4. 4. 4. 4. Se eu quero dizer 14, eu digo 14. Sim. Eu acrescento teen no final. Como que é 6 mesmo? 6. Se eu quero dizer Sim. 16, 16. 7. 7. 17. 17. 17. 8 é 8. 18, 18. 9 é 9. 19. 19. Ok? Então, esse finalzinho Mas teen. deixa eu ver uma coisa. Sim. Você não colocou nada. Coloquei. 9. Esquisito, porque devia não ter 0. 09. 9. Ah, Então, porque aqui, o 0 não significa nada, desculpa. então aqui 19, 19, né? Nós temos o finalzinho teen. Vocês já devem ter visto esse teen em alguns outros lugares. Para quem já viu esse teen em outros lugares, tá certo. A palavra teen é a abreviação da palavra teenager, ou seja, a idade do teen, a idade dos adolescentes, adolescent, ok? Então, por isso, quando eu digo teen, é adolescente, ou teenager, ou adolescent, ok? Continuando, então, aí nós vamos para a dezena cheia, 20. 20 significa 20. Se eu quero dizer 21, vocês vão se lembrar que eu só acrescento, né, 1. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muito bem, 29. Então, para eu acrescentar, eu sei que o número é 20, 20, eu vou acrescentando 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 29. Nossa, minha
dezenas cheias, nós temos aqui então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Novamente eu quero chamar atenção para pronunciation. Enquanto antes nós tínhamos o teen no final, então era 13, 14, agora é uma sílaba mais sequinha. Então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E mais uma coisinha, às vezes vocês vão ouvir a pronunciation um pouquinho diferente. Eu falei agora certinho, só para vocês perceberem o som do TY. Mas às vezes vocês vão ouvir aqui a palavra assim, 20, 30, 40. Perceberam? 80, ok? Então algumas vão ter uma diferençazinha na pronunciation, um sonzinho meio de R, né? 30, 40, mais ou menos assim. E aí então nós vamos para um challenge, um desafio. Não precisa escrever, pode só falar assim na cabecinha, né? Lembrar como se fala esses números. Eu vou dar aí alguns seconds para vocês tentarem pensar. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, 36. Como é que será que nós falamos 30? Então vamos lembrar. 43, 51, 67, 84. Então, quem quiser escrever, ok. Se não quiser escrever, pode só pensar como você falaria esse number, ok? So let's try. Tenta. Difícil? Difficult? Let's check. Não. Não? Vamos checar? Is it too difficult, Joe? Ai, eu tenho dificuldades. Eu acho que é Is it difficult? 20. No, 20 é 20. Ah, tá. Vamos lá? Não tem 20 aí? Não. Let's go. Então vamos lá, como ficaria? 36, eu vou pôr o número 30, que é 30, mais o number 6. Então fica 36. Lembrando que em português a gente fala 36, esse E no meio. Em inglês não, em inglês você vai pôr só o número. 36, 36. Yes? 43. 51, 67, 84. Muito bem. E aí nós vamos para que eu uso os numbers? Nós já vimos então que nós usamos os numbers para perguntar a idade. How old are you? Se eu perguntar para você, Jojo, how old are you? O que você me responde? I'm. Quantos anos você tem? 8. You are 8. Ah, ela tem 8, né? Então, muito bem. E aqui, então, para eu perguntar... Eu sei um pouco da aula. Para eu perguntar as horas, né? Como que eu falaria isso? Para eu perguntar horas em inglês, eu vou dizer what time? What time? Que horas? What time is it? Que horas são? Ok? Na hora de responder, eu vou dizer it is, é, ou então it's. E aí eu vou dizer a hora. Observem aqui, né, que eu vou usar o número 1 e vou dizer que são 00, que é a hora em ponto, né? Então eu vou dizer it's, começando a responder, que horas? 1. It's 1 o'clock. Another example, outro exemplo. Então eu começo com o it's 2 o'clock. It's 10 o'clock. Então, toda vez que as horas terminarem em 00, nós sabemos que nós vamos usar o o'clock para mostrar que não se passou nenhum minuto das horas, ok? Aí vocês vão me falar, mas
Teacher, eu já percebi que eles não falam são 20 horas, são 21 horas, são 14 horas. Na verdade, eles vão usar os numbers até o 12, igual aqueles relógios digitais que nós temos, sabe? E no final eles vão usar AM, AM ou PM, PM. Então, para eu dizer que são 11 horas da manhã, eu vou dizer it's 11 AM. São 11 horas da manhã. O que significa esse AM? Antes do meio-dia. Então, 11 horas antes do meio-dia são 11 horas da manhã. Olha o outro. It's 11 p.m. São 11 horas da noite. Como que eu sei? P.m. pós-meio-dia. Às 11 depois do meio-dia são 11 horas da noite. Mesma coisa aqui. It's 2 a.m. São 2 horas antes do meio-dia, ou seja, 2 horas da manhã, né? Se eu disser it's 2 p.m., são 2 horas pós-meio-dia, 2 horas da tarde, ok? Então, lembrando esse a.m. e esse p.m., que significa antes do meio-dia, pós-meio-dia. What time is it? Então, eu poderia dizer, it's 12 o'clock, são 12 horas. Aí vai ter alguém que vai falar, que estranho, ninguém fala meio-dia ou meia-noite. Fala, existe essa palavrinha em inglês. Então, vamos supor que seja meio-dia, eu queira falar meio-dia. Eu vou dizer, it's midday, midday. Mid, metade. Day, dia, metade do dia, meio-dia. Olha, Cinderela, she lost her shoe. Ela perdeu o sapato, né? Perdeu o sapato meia-noite. Como é que eu falaria isso? It's mid, metade. Night, midnight, metade da noite. Ok? It's midnight. E quando forem 5 minutos, né? Vamos pensar. 5 minutos, né, se passaram. Como que eu falaria isso? Percebam, eu vou dizer o it, sempre respondendo com it, lembrando, independente, né? Em português, a gente fala é 1 hora, são 2 horas, são 3 horas. Então, muda de acordo com se é plural, se é singular. Em inglês, não. Em inglês, eu sempre uso it. Pode ser it's 1, it's 2, it's 3, né? Falando que são 9 horas, 9 e 5 aqui no caso. Eu vou dizer it's 9, são 9. Eu tenho que falar 0, 5. E aí vocês vão falar, mas teacher, 0 não é zero? Sim, só que aqui eles usam a palavrinha ou. Percebendo que o 0 ele tem a aparência da letra O. A letra O em inglês, O. It's 9:05. Percebam que a gente não usa mais o o'clock. O o'clock é só quando é 00, ok? Next. It's 7:05. It's 11:05. E aí, então, nós vimos, né, quando é 05. Se fosse 06 ou 07, seria o mesmo, né? 7 e 8. It's 7:08. Vamos ver agora com outros, né, outros minutos, 10, 15, 20, como que a gente falaria? 2:10, it's 2:10. Lembrando novamente que a gente não põe esse E, né, só fala o número mesmo. 2:10. 13:15, it's 3:15. It's 4:20. It's 5:30, 5:30. Eles não falam 5:30, né? It's 5:30. Né? Então, em inglês, eles vão colocar a palavrinha 30. It's 6:35. It's 7:40. It's 8:45. It's 9:50. It's 10:55. E aí, então, só voltando aqui para vocês perceberem, né, que eu quero que vocês observem, que se eu souber os numbers, que nós já vimos numa outra aula anterior, nós estamos revendo hoje, eu sei falar as horas, porque é só colocar um número que tem ali escrito. Então, eu quero falar 11:10. Eu vou falar it's 11:10. Acabou, né? Então, não tem muita dificuldade. Let's practice. Vamos praticar?
Então, olha, tentem pensar nesses numbers aqui que estão, e vocês vão tentar me dizer que horas são. Eu vou perguntar, vamos supor que seja esse horário, eu pergunte para vocês. What time is it? Que horas são? E aí vocês vão me dizer um a um. Try to do it. Tenta fazer. Se não for por escrito, tenta fazer mentalmente, ok? Vamos lá, segundinhos. Pode dar um pause também, né? Se eu tô indo muito rápido, né? Vamos lá? Então, olha só. 5 horas. Percebam que não se passou nenhum minuto. Então, eu vou dizer it's 5 o'clock. 8:05. Lembra que eu tenho que falar do zero. Então, eu vou dizer it's 8:05. It's 3:10. It's 9:30. It's 11:55. It's 2:40. Yes? Difficult? I hope not. Espero que não, né? E aí, então, vocês vão me falar, olha, eu já estudei inglês e eu vi que tem outras formas, né, de se falar também o inglês. Como que funciona isso? Ponteiro maior aqui em cima, já sabem que a gente usa o clock, que não passou nenhum minuto. Essa parte aqui do meu relógio, toda vez que passarem alguns minutos, eu vou falar quantos minutos passaram. Então, eu vou usar a palavra past, que significa passado. Ponteirinho maior no 30 minutos, né? Já falamos. E essa parte do relógio aqui, igual em português, eu vou falar quantos minutos faltam para a hora seguinte, ok? Vamos ver algum exemplo? Então, percebam aqui, olha. Ponteirinho menor no 2, eu sei que são 2 horas. No 4, lembrando que de 5 em 5, então 5, 10, 15, 20 minutos. Passaram-se 20 minutos das 2. E é assim que eles fazem, olha só. Eles vão dizer que it's, eles começam pelos minutos, 20 past 2. 20 passados das 2. 20 minutos passados das 2. Ok? Lembrando que essa parte do relógio a gente usa quantos minutos faltam para a hora seguinte. Olhando aqui, olha, quase 7, né? Faltam, então, 5 minutos para 7 horas em ponto. Então, fica it's 5 to 7. Então, são 5 para as 7, ok? Vamos tentar, então, aqui. Eu coloquei a hora aqui para vocês. Vocês vão colocar o number referente à tradução adequada. Dá um pause, tenta fazer ou mentalmente ou por escrito, que logo agora sim eu já vou colocar the answer key, a resposta, ok? Assim que vocês terminarem, vocês soltam pause e aí vocês já vão ver a respostinha, ok? Answer key, respostas. Então ficaria assim. It's 5 past 10. 5 minutos passados das 10. Ou seja, são 10:05. This is number 1. Midday, metade do dia. Meio-dia. It's midday, é meio-dia. It's 10 o'clock. 10 horas em ponto. Então, eu vou dizer number 3, são 10 horas. It's 10:30. São 10:30, 10:30. Number 4, são 10:30. 5, it's 10 to 5. 10 minutos para as 5. Então, eu vou dizer que são 10 para 5. A ordem ficou 2, 5, 1, 4, 3. Yes? Difficult? Difícil? And that's it. E aí, então, nós já sabemos as horas. Lembrando, pessoal, tô descabelada, hein? Lembrando, o que eu quero que vocês observem, né? Eu quero que vocês observem
que eu preciso conhecer as formas de se dizer, eu posso escolher aquela que é mais fácil para mim, mas eu tenho que conhecer as outras, porque se eu estiver ouvindo uma série, ou se eu estiver assistindo um filme, ou se eu estiver viajando, e alguém falar as horas de uma forma diferente, eu não entendo. Então, eu preciso mesmo conhecer todas. Ah, mas eu prefiro falar número por número. Ah, são 10h45, it's 10:45. Ok? Beleza. Ah, não, eu prefiro falar igual a gente fala em português. São 15 para as 11. It's 15 to 11. Ok? Existem outras formas também. Só para vocês conhecerem. Ok? I hope you liked. Espero que tenham gostado. Ok? Happy Halloween. Feliz, né? Dia das Bruxas, né? Happy Halloween. Eu não sei quando vocês estão assistindo, mas that's it. Ok? Bye. See you.